Fala galera, estamos aqui para mais um tema, mais um vídeo neste lugar diferente. O que vocês acharam desse cenário? Estou aqui com a Juliane da Luminária e nós vamos para mais um tema, luz quente e fria. Você sabe qual a diferença desse tipo de iluminação? Se você não sabe, por favor se inscreve no canal, deixa comentários e solta a vinheta. Juliane, muitíssimo obrigado por nos receber aqui. Obrigada a vocês. A Luminária é a nossa patrocinadora do canal e a Juliane muito carinhosamente nos recebe aqui para falar muito sobre iluminação. Vai ser uma série de vídeos aqui dentro da loja Luminária em Sorocaba e a gente vai mostrar para vocês vários temas relacionados à iluminação. O tema de hoje é iluminação quente e fria. E aí, Ju, o que você tem para falar pra gente sobre isso? Porque é tanta coisa, né? Primeiramente, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos na Luminária. Isso aqui é uma luz fria e essa luz amarela para vocês, gente, para vocês entenderem um pouquinho do tema de hoje, que a gente vai começar falando da importância dos ambientes, né, da colocação de cada iluminação para deixar com que seja adequada, né? Uma iluminação amarela, por exemplo. A iluminação amarela, ela faz com que o ambiente seja mais aconchegante, um ambiente mais acolhedor, né? Uma vez que você coloque num home, numa sala de estar, uma sala de jantar, espaço gourmet, é muito importante para você acolher as pessoas. Uma iluminação mais confortável. Um ambiente quente, né? O próprio nome já diz. E o ambiente frio. Então vamos lá, o ambiente frio, na verdade, a gente mesmo fica, o próprio nome já diz, né? Um ambiente que traga mais limpeza, né? Acho que talvez possa falar isso. Então, onde é mais usado a iluminação fria? É uma iluminação de lavanderia, uma iluminação de cozinha, que é uma área de trabalho e tal, que é como eu usei agora, né? Um ambiente mais de trabalho. De trabalho mesmo, um ambiente mais sério, né? Parece, quando você vai no dentista mesmo, você não vê aquele ambiente sério. E pra gente começar a se situar, a gente precisa entender um ponto de partida, que para iluminação a gente tem uma referência. Qual é a nossa maior referência de iluminação do nosso planeta, da atmosfera? É o Sol. E a iluminação é medida em lumens. Para o Sol a gente tem um índice, né, Ju? Como é que se chama? O IRC, é o índice de reprodução de cor. O Sol é o 100%. Então, quanto mais o índice de reprodução de cor de uma lâmpada chegar perto do 100, é a cor mais natural que você vai ter. Hoje em dia a gente usa muito nas lâmpadas já normatizadas, isso é muito importante, porque às vezes você compra uma lâmpada X e você não valoriza isso, né? Você não dá a importância correta para o índice de reprodução de cor dela. Então você compra algum material e você não tem aquela cor real da peça, porque você não tem um índice de reprodução de cor próprio para aquilo. E desculpa te cortar, mas uma coisa que a gente sempre comenta com os clientes é que quando a gente pensa em iluminação branca e iluminação amarela, ou seja, frio e quente, a gente não está falando só de duas cores. Ela tem uma variação, né, da tonalidade do amarelo, que é justamente esse índice, não é isso? Exatamente. E outra coisa que é muito importante, tem muitas pessoas, principalmente as pessoas de idade, falam: o branco ilumina mais que o amarelo. Não. Isso é totalmente lenda. O branco e o amarelo, ele ilumina a mesma coisa. Porém, o branco é mais sensível aos nossos olhos. Então você tem a sensação que está iluminando mais. Os lux, os lumens e os watts, eles sendo o mesmo, ele vai estar iluminando a mesma coisa. Mas o amarelo ele é mais confortável. E aproveito então para mencionar exemplos, né? Porque para a gente entender isso, nada melhor do que exemplos. E nós temos muitos projetos que tanto na fachada quanto no projeto de interiores, vocês podem perceber que numa residência, na Guedes Bissoli a gente dá muita preferência para a iluminação amarela. Justamente por tudo isso que a gente comentou. A iluminação amarela, ela é uma iluminação mais realista, ela se aproxima mais da cor do sol, além de deixar o ambiente mais aconchegante e de valorizar toda a harmonia na composição dos elementos. Pensando no projeto, né, arquitetônico, então hoje uma fachada, ela tem N elementos, uma pedra, um revestimento, um brise, uma cor diferente. Então se você coloca uma iluminação amarela, valorizando sempre, pensando na fachada em si, você está dando aquele destaque para casa. Quando você coloca uma lâmpada branca, você não vai dar um destaque correto, ele vai iluminar, simplesmente iluminar. Mas a valorização em si
Não tem. Exato. Teve até um cliente que me perguntou uma vez se quando a gente vê uma casa toda branca é porque não teve projeto de arquitetura. Então não precisa nem falar da importância de você ter um projeto de arquitetura. E, junto com isso, eu trago agora o chantilly do café de hoje. Antes disso, você tá gostando do tema? Na sua casa, como que é a iluminação? Ela é mais branca ou mais amarela? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Chantilly do café. Chantilly do café, Ju, é porque a gente é o Café com Arquitetura e a gente vai agora dar uma dica bônus que vai ser sobre aquela lâmpada ideal para você aí na sua casa que quer valorizar uma escultura, que quer valorizar um quadro. Qual é a lâmpada ideal? Ela é branca? Ela é amarela? Tem uma especificação exata para ela? Como que funciona? Pensando num quadro, vamos pensar num quadro que é um negócio que indifere do que você, a imagem que for, um quadro de uma fotografia ou uma obra de arte, a lâmpada tem que ser amarela. Por quê? Você vai realçar as cores daquela peça. Quando você coloca uma lâmpada que não tem, voltando lá no índice de reposição de cor, que não valorize as cores, você não vai dar o destaque que ela merece. Então você acaba tendo uma peça iluminada, porém não valorizada. Então isso é muito importante de falar. Excelente. E para quadro tem aquelas lâmpadas que são pontuais, tem aquelas lineares, né, que você tem aqueles suportezinhos super delicados. Então, é importante ter o projeto para você prever a localização desse quadro, localização da lâmpada, mas tem muita opção de modelo, né, de lâmpada para isso, de acabamento. Na verdade, assim, o que é importante, o grau correto, o índice de produção correto, os lumens corretos, tem tudo um porquê. Qualquer lugar que seja hoje, você encontra uma lâmpada, mas você não vai ter a iluminação correta. Então, se você pensar um pouquinho, que eu falo muito da importância do cliente entender o brief lá atrás, conversar com o arquiteto. Então, você comprou uma ideia. Então, respeitem os seus arquitetos, respeitem a ideia deles, porque eles pensaram naquilo. Tem um porquê o ângulo da iluminação, tem um porquê daquela iluminação ser naquele lugar exato. Tem todo um porquê, não é simplesmente põe uma aqui que vai ficar bom. Não, tem um estudo técnico para isso. E ainda falando sobre o projeto, a gente não pode deixar de mencionar que na parte interna, quando nós, arquitetos, pensamos numa iluminação, e vou retomar o que eu falei sobre a harmonia do ambiente, a harmonia dos materiais, das cores, a gente vai pensar num painel, por exemplo, de um revestimento diferenciado, de um tijolinho, de um porcelanato, de papel de parede, uma iluminação adequada que vai valorizar aquilo. A iluminação branca nem sempre ou quase nunca é a iluminação que vai valorizar mais aquele modelo de painelização. A Luminária é uma loja aqui em Sorocaba que se preocupa muito com tudo isso que a gente está mencionando. Exatamente. E é a única loja que tem um laboratório aqui Exatamente. em Sorocaba, é isso? Nós temos um laboratório, então o que acontece? O cliente, quando ele entra no laboratório, eu consigo acender a lâmpada que seja exatamente o que ele vai ter na casa dele. Aqui no nosso laboratório, a pessoa consegue vivenciar isso de uma forma exata. Então eu vou acender a iluminação, ele vai saber que aquilo que ele vai ter na casa dele. Não fica simplesmente uma lâmpada ou a outra. E é assim, com muita luz, que eu encerro o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de assistir os próximos vídeos que vão ser aqui na Luminária. Vai ter muito tema legal. E muito obrigado, Ju. Obrigada a vocês. Muito obrigado aos donos aqui da Luminária também por cederem o espaço e nos receberem. E vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Em primeiríssimo lugar, claro, a Luminária, loja de iluminação mais clara de Sorocaba e região, a M2 Marmoraria, a Bela Casa Pisos e Revestimentos, a Intersecta, loja de automação e energia fotovoltaica, a Rena Engenharia e Estrutura Metálica, a Milan Decor e a Living Concept. Muito obrigado e até a semana que vem. Maravilhosa! Gil, você falou muito, você arrasou muito! Você arrasou muito! Pode fazer no biquíni, vocês põem a roupa pra parar de suar? Você arrasou muito!